Hola, mis queridos. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Están bien? Qué bueno. Sean bienvenidos a mais uma classe de espanhol, ¿vale? Vamos estudar um pouquinho mais a língua espanhola. Então, meus queridos, bem-vindos à nossa aula de espanhol de hoje, aula virtual. Nós estivemos juntos na semana passada, foi muito bom revê-los e estar com vocês, matar um pouco a saudade, né? Vocês também viram os amigos de vocês, da sala, da escola, então foi muito bom o nosso encontro depois de tanto tempo sem nos vermos pessoalmente. Mas como a gente está priorizando também a aprendizagem e nossa saúde, essa semana vocês ficarão estudando em casa, tá bom? Mas não se preocupem que nós vamos estar sempre com vocês, orientando e acompanhando as aulas também, juntamente com as atividades, tá? Então, queridos, nós estamos estudando a Lección 5, ¿vale? Que tem como tema consumismo. Então, em sala de aula, na semana passada, nós discutimos um pouco sobre o consumismo, né? As características do consumismo, por que nós somos pessoas altamente consumidoras, corrigimos a atividade de compreensão lectora, né? Compreendendo o texto, vale? E também nós iniciamos um novo conteúdo, o conteúdo de análise linguístico, tá? Que são as palavras heterosemânticas, ou simplesmente los heterosemânticos, vale? Então, primeiro, vou recapitular, né, para vocês, inclusive para os que estavam em casa, o que é heterosemânticos? Então, primeiro, o que eu digo para vocês sempre, antes da gente conhecer a palavra, ou saber o significado, a gente faz aquela inferência, né, com o prefixo e o sufixo da palavra, buscando compreender o sentido e o significado. Então, heterosemânticos é a junção, né, de hétero com semânticos. Hétero significa diferente e semânticos, significado, sentido, tá? Então, nós temos palavras de significados diferentes. Mas por quê? Essas palavras também são chamadas de falsos amigos. Por quê? Porque em português e espanhol elas se escrevem praticamente iguais ou se pronunciam igualmente, mas têm significado totalmente diferente, tá? Por isso que elas são chamadas de falsos amigos, porque a gente acha que é uma palavra que conhece, mas na verdade é outra totalmente diferente, tá? E isso acontece muito no espanhol, porque o espanhol ele tem a mesma raiz da língua portuguesa, então eles têm, sim, semelhanças, né? Porém, as diferenças são enormes, muitas, variadas, e a gente acaba aportuguesando a palavra ou achando que já conhece o seu significado, tá? Então, em sala de aula, nós lemos a lista de palavras que vem no livro de vocês, né? Nós começamos por uma palavra que é bem comum e é bem importante que a gente conheça ela, que é embaraçada. A palavra embaraçada não significa cabelo embaraçado, coisas enroladas, de maneira nenhuma. Embaraçada significa uma gestante, grávida, tá? Então, é uma palavra que é heterosemântica, porque ela se parece, né, escrita na pronúncia com a palavra embaraçada da língua portuguesa, porém o significado é totalmente diferente, tá? Outra palavra, borracha ou borracho, parece muito com borracha, né? Se a gente falar borracha, parece muito. Só que borracha significa bêbada ou borracho, bêbado. E borracha em espanhol é goma, tá? Então, são palavras que se parecem, porém, totalmente diferentes. Outra palavra, baço. Baço, escrita com B. Baço. Não é vaso de flores, apesar da escrita ser idêntica. Não é vaso de flores, nem vaso sanitário. Baço significa copo, tá? Então, vejam aí a discrepância, a diferença, né? Outra diferença também. Taça. Taça. Taça poderia muito bem ser uma taça, porém, taça é xícara, tá bom? No livro de vocês têm uma lista com algumas palavras heterosemânticas, tá? Por exemplo, borrar.
Borrar significa apagar e não borrar. Então, é um heterossemântico também, certo? Na sala de aula, nós vimos também a palavra oficina. A palavra oficina significa escritório. Então, mi padre trabalha em uma oficina. Meu pai trabalha em um escritório, tá? Outra palavra que aparece no livro de vocês. Berro. Não é berro, grito. Significa agrião, tá? Outra palavra, escoba. Escoba parece muito com escova, porém escova é vassoura. Escova de dentes é cepilho de dientes, né? Que é escova dental, escova de dentes, tá? Nós lemos também os 2 diálogos, certo? La Família Gomes e La Família Rodrigues, falando sobre consumismo, certo? Estudamos o vocabulário de las moedas, né? Vimos quais os países têm qual peso, qual a moeda, como eles denominam. E também realizamos a atividade da interactividade, na página 67, vale? Uma oficina bancária, que seria um escritório bancário. E aí nós temos os elementos que tem numa oficina bancária, né? El guardia, la cuenta corriente, el cajero automático, la cuenta de ahorro, el depósito, el gerente, el dinheiro, la deuda, el cliente e el cajero, vale? E aí nós vamos para a atividade. Creio que vocês também que estão em casa já devem ter feito essa atividade e a gente vai fazer a correção, tá bom? Desta atividade. Vamos lá. Então, meus queridos, nós vamos para a correção do exercício. Quem assistiu a aula em sala pode tirar suas dúvidas, né? E vocês agora que estão assistindo a aula de casa também já podem enviar a dúvida de vocês. Sempre que vocês estiverem assistindo ao vídeo, tiver dúvida, anotem para depois perguntar, para não passar despercebido ou acabar esquecendo de fazer a sua pergunta, tá bom? Então, vamos lá para o exercício. O exercício é mais uma fonte da gente aprender um pouco mais, tá? Tem muitas palavras no exercício, por exemplo, que não estão na lista de palavras, tá bom? Então, vamos lá, a primeira questão. Lee texto siguiente, identifica los heterosemânticos e luego escribe sus respectivos significados. Então, nós vamos ler o texto, que tem bem pequeno, circular os heterosemânticos. Depois, nós vamos a escrever seus significados, né? Nós vamos escrever seus significados na mesma sequência que aparecem no texto, vale? Pablo trabalha em uma oficina de turismo. Su apelido es García. Hay otro Pablo allá. Entonces García viró apodo también. Pero García siempre tiene mala suerte y vuelven a apuntarle como si fuera el otro. Hace un rato dejaron más trabajo en su escritorio por error. Pobrecito, su destino es ser confundido. Então, o texto fala de 2 Pablos que acabam sendo confundidos. Tem um que tem o apelido Garcia, tá? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos circular os heterossemânticos, que são aquelas palavras que parecem ser as mesmas do português, porém têm significados bem diferentes. Vamos começar com oficina. Nós já falamos o que é oficina. É um escritório, tá? Não é oficina mesmo. Então, anotem o significado lá embaixo. Escritório. Coloque uma barrinha, vírgula, uma seta para separar do próximo. O próximo é apelido. Apelido significa sobrenome, certo? Em espanhol, por mais que pareça apelido, né? Então, apelido, sobrenome. Então, vocês coloquem lá embaixo sobrenome. Próxima palavra, que é heterossemântico, mala. Mala, para nós, né, seria um objeto onde se coloca roupa, elementos, maquiagem, coloca coisa para se carregar em uma quantidade X. Então, nós temos mala. E aqui em espanhol, mala tá como o contrário, né? No caso, um adjetivo que é mal, tá? Mala suerte,
má sorte. Próxima, que é má, então no caso mala, né? Próxima palavra, rato. Esse aqui eu não falei no vídeo, eu acho que eu falei em sala. Um rato, por favor. Você faz uma pergunta e eu tenho que pensar, né? Então eu digo, um rato, por favor. Então, tô pedindo um tempo, por favor. Pequeno tempo, tá? Então, o rato é um pequeno tempo em espanhol, certo? Pouco tempo. Professor, então, como é que a gente fala o nome do animal em espanhol? Rato. Também no ratón. Ratón é o animal rato. E rato é pouco tempo. Vale? Próximo, escritório. Escritório é a mesa de trabalho, tá? Em espanhol. A escrivaninha, talvez, em alguns lugares chamem assim. É a mesa de trabalho do escritório, certo? Então, vejam aqui diferença, né? Vamos para a próxima. La actividad. Questão 2. Que é um baço? Essa aqui tá fácil porque eu falei na aula para vocês, né? Baço. Nós temos aí copo, uma xícara e o vaso sanitário. E em espanhol, baço significa, muy bien, copo, tá? Que é um coelho? Coelho não foi falado também aqui, mas nós já estudamos las partes del cuerpo e nós vimos que coelho é o pescoço, tá? E não é o animal coelho. Então, coelho, pescoço. Agora, nós temos na quarta questão duas colunas para relacionar com os seus respectivos significados, tá? Então, vamos lá. Na primeira coluna, nós temos os heterossemânticos. Eles estão organizados de A a H, né? La A, la H. E nós temos a segunda coluna, que é os significados. Então, vamos lá. Primeira palavra. Pelado. Pelado em espanhol significa quando alguém não tem cabelos em cabeça, né? Então, significa careca, tá? Pelado é careca e não pelado sem roupa, tá? Existem até algumas piadas com essa palavra pelado, né? Pelado, porque realmente nós achamos que é sem roupa, tá? B, pegar. O que significa pegar em espanhol? Não é pegar. Pegar é bater, tá? Então, é pegar. Largo. O que significa largo? Comprido, tá? Então, largo é algo comprido. Surdo. Também não foi falado aqui na aula. Surdo. Nós temos o surdo, escrito com a seta. Zurdo, escreve zurdo, que significa pessoas que escrevem ou que fazem suas atividades com a mão esquerda, então, portanto, canhoto, tá? Surdo é canhoto. Professor, então, como é que a gente fala quando a pessoa é surda? Sordo, com S. Sordo com S é surdo e surdo com laceta é canhoto, vale? Cubierto. Cubierto parece um cobertor, né? Cobertura, algo assim. Mas cubierto significa talher em espanhol, tá? Então, por exemplo, chegou no restaurante, montam a mesa toda e está faltando para vocês os talheres. Então, por favor, los cubiertos, né? Aí eles vão trazer os talheres para vocês, tá? Cubiertos, talheres. Próximo, cachorro. Cachorro não é cachorro, é filhote, filhote de qualquer animal. Cachorro em espanhol nós chamamos pero, vale? Jubilación. O que significa jubilación? Rei. Jubilación significa aposentadoria. Fulano já foi jubilado, então já foi aposentado, tá? Jubilación, aposentadoria. E o último, lache, é beca. Beca. Em português, beca é aquela vestimenta que a gente usa para solenidade de formatura, tá? Mas em espanhol, beca significa bolsa de estudos, tá? Então, é uma bolsa de estudos em alguma instituição de ensino. Beca. Vale? Las 5. Las palavras estante e escritório del espanhol correspondem em português a. Então, nós temos estante e escritório. Qual é o significado destas duas palavras? Vamos lá.
estante e escritório, prateleira e estante, escrivaninha e prateleira ou prateleira e escrivaninha? Estante significa prateleira, tá? E escritório é a escrivaninha, porque é a mesa do escritório, né? Que eu falei para vocês, a mesa de trabalho. É a questão 6. Completa a frase abajo con los heterosemânticos correctos, ¿vale? La comida no tardó ni un e estava muy. Então, a comida não demorou nenhum rato, nem um pouquinho de tempo, nem um pequeno tempo, né? Então, la comida no tardó ni un rato e estava muy exquisita. Falei para vocês em sala de aula, exquisita é muito saborosa, né? A comida é saborosa. Então, quando vocês viajarem e forem comer no restaurante espanhol, para elogiar a comida, vocês vão dizer que a comida está exquisita, tá? Vale? Questão 7. Relaciona a primeira coluna com a segunda. A mesma coisa que nós fizemos na questão 4, tá? Só que aqui completando as frases. E aí, quando tá na frase, dentro do texto, a gente sempre vai analisar o contexto, certo, gente? Para, então, entender o significado da palavra. Vamos lá, na A. Necessito para el pelo. Se você sabe o que é pelo, você já vai identificar o que tá faltando aqui. Pelo é cabelo, tá? Então, necessito para el pelo. O que eu necessito para o meu cabelo? Cepilho, que é a escova para pentear o meu cabelo. Então, eu necessito cepilho. Então, coloque a letra A dentro do quadrinho da palavra cepilho. No me duele el. O que tá me doendo? Na letra B. Qual é a parte do corpo que nós temos aí? Coelho. No me duele el coelho. Vale? Próxima, letra C. Queres una de vino? E aí eu já disse para vocês que taça não é taça. Taça é xícara. Professor, então como é que a gente chama taça em espanhol? Copa. Certo? Nós vamos pedir o quê? Queres una copa de vino? No. Não queremos. Lá D. Dê-me una de té. Dê-me o quê? Té. O que é té? T nós já sabemos, que nós já estudamos no conteúdo de acentuação, que T é chá. A gente toma chá em quê? Observem lá na coluna do lado direito de vocês. Em que a gente toma chá? Numa xícara. Como é que nós chamamos xícara em espanhol? Taça. Taça. Então, dê-me uma taça de té. Me dê uma xícara de chá. Lá E. Tenho que comprar uma para barrer a casa. Com o que a gente varre a casa, gente? Com a vassoura. Como que chama vassoura em espanhol? Escoba. Então, tenho que comprar uma escoba para barrer a casa. Vale? Pon el que? De sumo sobre a mesa. Sumo é suco em algumas regiões, né? Fala suco é sumo. Então, a gente toma suco em quê? O único que nos sobrou aqui foi baço. Então, poner baço de sumo sobre a mesa. Coloque ou ponha o copo de suco sobre a mesa, tá? 8. Indique os vocábulos que são falsos amigos, ou seja, difieren del português en el significado. São divergentes do português em significados. Nós temos aí elogio, terapia, fraude, origen, arteria, habla e brinco e cena. Nós vimos na tabela que brinco, a gente viu que é pular, tá? Então, aí é um heterosemântico, não é brincar. E cena, não é uma cena teatral, cena da novela, cena da série. Cena é o jantar deles, tá? Então, cena é o jantar. Então, a alternativa correta, letra D. Nona questão. En el desván de la abuela. Esse texto é bem pequeno, vamos ler juntos, tá?
Algunos sábados, Ana visita a sua abuela. Vive en una vieja casa de adobes encalados. Es una casa campesina de las que tiene en la parte alta un desván. Se sube por la escalera que cruje con extraño sonido a madera seca. Parece la tienda de un anticuario. Apoyados sobre las paredes, hay unos cuadros con paisajes de algunos desconocidos o inventado país, y gran espejo que deforma la imagen. Encima, colgado en un oxidado clavo, un candil de aceite. Allí pasan largos ratos sin cansarse. Aunque ahora es invierno, no hace frío. El tiro de la chimenea desprende um agradável calorcillo. Então, o texto fala que em alguns sábados a Ana visita sua avó. Elas vivem numa casinha do campo. Nessa casa do campo, sobe-se por uma escada. Parece uma tenda, é isso que eles falam aí. Nas paredes tem quadros com paisagens de alguns desconhecidos países, né? E também um grande espelho que deforma a imagem, certo? E tem um candil de aceite, que é um lampião, que no caso que acende com azeite, com óleo, né? E ela passa muito tempo lá sem se cansar. Según el texto, ¿cuál es el significado correcto de la palabra ratos en el texto? Então, ali passa, Ana, largos ratos sem cansar-se. Ratos significa o que dentro do texto? Um espaço de tempo. E foi isso que eu falei para vocês, um espaço de tempo pequeno, tá? Então, meus queridos, essa foi a nossa aula de hoje. Correção de atividade e esclarecimento sobre o conteúdo de los heterossemânticos. Professora, a senhora falou de todos os heterossemânticos? Não, nós vamos estudar mais ainda em sala, tá? São muitos. Então, foram selecionados alguns no livro e eu falei alguns a mais também. Mas existe outra infinidade de heterossemânticos que nós vamos conhecer juntos, tá bom? Beijos e hasta nossa próxima classe de espanhol. Ah, e um lembrete. Os que estão estudando em casa, né, deverão enviar a atividade fotografada. Vale?